O presidente Lula chamou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para uma reunião na noite de ontem no Palácio da Alvorada para falar sobre a vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas o anúncio vai ficar para a semana que vem, depois que ele voltar da Ásia. Lula já tinha avisado a aliados que só iria anunciar o novo ministro do Supremo depois de uma conversa com Alcolumbre. Apesar disso, Lula viajou para a Ásia nessa manhã e ainda não formalizou a indicação. Segundo fontes do governo, o presidente já bateu o martelo sobre a escolha de Jorge Messias para o lugar de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou. A expectativa era que o anúncio pudesse acontecer antes da viagem. Mas não aconteceu. Dani, você apurou que aliados vêm em Alcolumbre lavando as mãos, né? Presidente, pode indicar o Messias, mas não vou fazer nada, não vou atrapalhar, mas também não vou ajudar, né, para que ele seja aprovado no Senado. Isso a preço de hoje, né? O que o Lula fez? O Lula ganhou tempo, né? Se a conversa tivesse sido ótima com o Alcolumbre, ontem a gente contou aqui no All News, contamos em primeira mão, inclusive, que o Lula ia chamar o Alcolumbre para fazer essa conversa no Palácio da Alvorada. Ele saiu do Palácio do Planalto, falou com o Alcolumbre a sós, não recebeu o Alcolumbre com o líder do governo, líder do PT, líder do Congresso, não, falou com o Alcolumbre a sós. A conversa foi relatada por Alcolumbre a alguns aliados, mas o que a gente pode extrair dela já de antemão qual foi a consequência? O adiamento. O plano do presidente da República era anunciar Jorge Messias ontem, adiou para poder falar com o Alcolumbre e depois a apuração que a gente trouxe também, né? Lula almoçou com integrantes da liderança do governo, integrantes da equipe econômica, com a ministra Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, os líderes do governo no Congresso, na Câmara e no Senado, e ouviu dos petistas, mais especificamente do petista Randolfo Rodrigues, que é do Amapá, mesmo estado de Davi Alcolumbre. Olha, presidente, o Davi Alcolumbre não está digerindo bem o fato dele não ter sido nem chamado para conversar sobre o assunto, sendo que ele tem um candidato que é o candidato do Senado. Foi nisso que o Alcolumbre transformou o nome de Rodrigo Pacheco, o favorito dele, senador pelo PSD de Minas. É uma trinca de amigos muito chegados mesmo, né? Davi Alcolumbre, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Rodrigo Pacheco. Perdão, o senador Rodrigo Pacheco. Não à toa, Pacheco também tem o apoio do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes. Ele é muito bem visto pelo ministro Flávio Dino, arrastou ali uma ala do Supremo por conta dessa relação que tem com o ministro Moraes. Então, assim, Alcolumbre estava agastado, mandou o recado, o Lula chamou para conversar. A conversa resultou no adiamento da indicação de Jorge Messias. Daniela, isso significa que Lula vai mudar de ideia? Eu não apostaria nisso. Apostaria que o presidente tentou o quê? Ganhar tempo, inclusive para construir um caminho com o próprio Rodrigo Pacheco, com quem Lula também se dá bem. Mas nesse momento, Davi Alcolumbre colheu uma vitória. Ele conseguiu. Se Lula ganhou tempo, ele também ganhou. É uma semana a mais, Diego, para que todos os envolvidos nessa articulação, e há um terceiro candidato ao posto, que é o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, todos os três, Jorge Messias, Rodrigo Pacheco e Bruno Dantas, ganham uma semana a mais para poder mobilizar apoios, buscar pessoas para falarem com o Lula, buscar pessoas para tentarem demover o Lula e buscar pessoas para redirecionar o olhar do Lula. É um problema que vai se arrastar aí por pelo menos mais essa semana. Porque, por enquanto, o presidente Lula embarcou para a Ásia, para a Indonésia e para a Malásia, onde tem uma expectativa de encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tem um espaço, uma brecha, uma janela aberta na janela do presidente brasileiro para o domingo. Depois do intervalo, a gente conta mais. Fica aí. Seguimos aqui para o YouTube, para a internet, Couto, e essa posição, né, sobre o não anúncio do nome do Messias, pelo menos por enquanto, a cautela, né, de ouvir o Alcolumbre, o que você achou dessas negociações todas, Couto? É exatamente o que a Daniela falou, né? O Lula ganhou tempo, particular a aprovação do nome do Messias no Senado, né? Agora, a gente não sabe se o Alcolumbre, na conversa com o Lula, mostrou que se não fosse o Rodrigo Pacheco,
haveria dificuldades para aprovação do nome do Messias no Senado. É mais ou menos como aconteceu com André Mendonça, que é o outro evangélico lá do Supremo, né? Será que o Alcolumbre não mostrou para o Lula que, olha, você corre o risco de demorar muito essa aprovação nessa batida? E aí, eu também acho que o Lula não vai mudar de ideia. Pelo que eu conheço dele, ele realmente não muda. Mas isso pode complicar a aprovação do nome do Messias no Senado. É isso mesmo, Daniela? Ô, coach, sua pergunta é muito boa e me dá a oportunidade de trazer uma informação aqui, né? Obrigada. O que o Alcolumbre disse foi, presidente, eu respeito a prerrogativa do senhor, que é a de indicar. O nome é do senhor e eu não vou atuar para, digamos, atrapalhar o rito, né? Ou seja, sabatina na CCJ e análise no plenário. Mas é um nome que já parte com uma oposição muito alta dentro do plenário do Senado. Então, o que ele disse? Não sou eu que vou segurar meses, como ele fez quando presidente da CCJ com o indicado de Jair Bolsonaro, André Mendonça. Ele disse, eu não vou segurar, não é isso que vai acontecer, mas o senhor precisa saber que o risco da derrota existe.